Oi, pessoal, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo antes da aula mesmo, brincando um pouquinho com o DevC, tá? Que é um aplicativo, né, que a gente vai começar a usar para transferir nossos códigos em algoritmo para a linguagem C, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês o aplicativo. Tá aqui. Então, essa é a carinha dele, né? Deve ser mas é em C, linguagem C pura, que a gente vai estar fazendo a programação. Eu vou abrir um novo arquivo aqui, como source file, aqui. Aparece essa telinha aqui, tá? A estrutura básica de um programa em linguagem C é o main, abre chaves e fecha chaves. Então, a ideia do iniciou o algoritmo, finalizou o algoritmo, e também isso vai valer para a função, procedimento, que a gente vai ver logo em seguida, abre e fecha chaves, tá? Dessa maneira aqui. E o main é a ideia do programa principal que vai ser utilizado. Fora isso, a gente precisa colocar, quando vai trabalhar com linguagem C, as bibliotecas, que é onde tem armazenado as funções, os comandos que a gente vai estar utilizando no nosso código. Então, por exemplo, uma delas que a gente vai estar colocando, isso já é algo que eu vou estar avisando para a linguagem C, que eu vou estar fazendo uso desses códigos, dessas funções que tem dentro da linguagem. Que eu vou pedir para inclui a biblioteca stdio.h. stdio é a biblioteca padrão, é Standard Input Output. Então, é a biblioteca padrão de dados de entrada e saída, que é o que nós vamos usar para receber, que é a ideia do comando lê e do comando escreva. Tudo que a gente aprendeu até agora é exatamente a mesma coisa, só que agora eu faço uma transferência, como se eu estivesse usando outra linguagem, né? É outra língua, então, mas a ideia é exatamente a mesma, como a gente trabalhou, tá? Por exemplo, tem um famoso, quando a gente compra qualquer livro de programação, vai aparecer lá Olá Mundo, né? Escreva Olá Mundo, para ver como é que aparece, como é que eu faço esse comando. Lá no Visual G, que a gente estava acostumado, a gente colocava, né? Escreva, abre parênteses, entre aspas, Olá Mundo, né? Aqui, em C, o comando escreva é o printf. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, em printf, entre aspas, olá, galera, vou colocar. Sou revoltada, não quero escrever igual todo mundo escreve. E ok, tá? Vou salvar meu grandioso programa. Eu já fiz o teste ali do olá, galera, vou colocar mais um. Olá, galera 2. Galera 2. Daí, olha só o que vai acontecer. Eu vou compilar e executar. Compilar quer dizer, ele vai fazer a análise passo a passo do código e depois que ele faz essa análise, ele vai executar. Também posso usar direto a tecla F11. E daí ele já me deu uma mensagem de erro, né? E o que quer dizer isso? Agora começa uma coisa bem importante, eu acho que vocês vão lembrar que no início das aulas eu sempre colocava ponto e vírgula no final das linhas, né? Que era a mania já de linguagem C e de várias outras linguagens que utilizam a ideia do ponto e vírgula. Então, aqui, ponto e vírgula, tá? Vou salvar de novo, executo e vamos ver. Pensou? Tá lá. Olá, galera. Olha como saiu esse olá, galera. Tá vendo como ficou aqui? Acentuação, tá? Eu posso usar acento? Posso, mas vai ter um código específico, uma biblioteca específica para acentuação. E eu não lembro qual é, gente. É alguma coisa locale, mas não lembro qual é. Eu tenho que procurar. Eu tenho anotado isso, depois eu procuro e já passo nos próximos. Tá? Então, só para eu conseguir conviver, para não ficar um estranho, vou colocar só olá. Então, esse daqui, como vocês viram, aparece na tela somente a ideia do texto, olá, galera. Né? Quando a gente está fazendo lá no Visual G, a gente faz isso aqui, né? A recebe 1. Para dizer que a variável A, por exemplo, recebe o número 1. Né? Aqui, o recebe é a ideia... 2 pontos igual, será? Ou aqui é igual? É só igual, acho que é. A igual a 1, B igual a 2. Estou criando variáveis aleatórias lá, tá?
C igual a 3. Vou declarar a variável aqui. Não tem área específica para declaração, tá? Então, é dentro, entre as chaves que indicam início e fim. Aqui eu vou colocar também a declaração das variáveis. Lá em Visual G, a gente colocava assim, A, B, C do tipo inteiro, ok? Aqui, como a gente vai estar colocando? Deixa eu deixar isso como comentário. O comentário é a mesma coisa que a gente estava utilizando lá em Visual G. Aqui a gente vai colocar int A, B, C. Olha como ficou. Primeiro eu digo qual é o tipo da variável, depois eu digo quais são as variáveis, ok? Ok. Coloquei as 3 variáveis, coloquei alguns valores para ela. Vamos colocar aqui diferente, vou colocar a variável C recebendo A mais B. E daí vou pedir para escrever o conteúdo da variável C, ok? E daí aqui já vai ter uma coisa bem diferente, tá? Na hora de escrever o comando printf. Deixa eu executar aqui, já para mostrar para vocês que vai dar erro, não vai funcionar, tá? Ele para, inclusive, nesse C aqui, print C. Era assim que a gente fazia, né? Lá dentro do Visual G, a gente escrevia assim, escreva C. Aqui, quando eu for escrever, desculpa, é printf, mas mesmo assim vai dar errado, tá? Deixa eu só executar de novo para mostrar. Ó, mesmo assim ele continua dando errado. Só que aqui é um pouco diferente. Eu tenho que falar dentro do comando do escreva, que é o printf na linguagem C, qual é o tipo do dado que eu quero mostrar. Então, eu coloco aqui, entre aspas, acredite em mim, eu sei que no começo é estranho, é uma característica da linguagem C, da maneira como funciona o código em C. %d, vírgula. Gente, esse %d, entre aspas, não tem nada a ver com o símbolo de porcentagem que a gente conhece, que é para fazer cálculo de porcentagem. Esse %d aqui é a ideia de avisar que essa variável C é uma variável do tipo int. Então esse %d tem a ver com int? Sim. E por isso que obrigatoriamente eu tenho que colocar ele ali, tá? Vamos ver como é que vai funcionar dessa maneira ali. Ele deveria mostrar o resultado 3 na tela, ok? Vamos ver. Olá, galera, 3. Funcionando direitinho. Mostrou, então, qual é o valor. Ok. Só que eu quero mostrar, além do valor, o texto. Eu quero que ele mostre assim, a soma é igual a... Então, ó, dentro da aspas ainda. Mesma coisa que a gente fazia lá em Visual G, né? A soma é... Eu vou colocar sem acento, porque vocês viram que eu não coloquei a biblioteca ainda para que ele aceite a parte de acentuação do teclado. A soma é, olha como ficou, dentro das aspas. Daí, depois do 2 pontos, eu coloquei o %d, quer dizer que exatamente nessa posição é onde ele vai colocar o conteúdo da variável C, ok? Se eu tivesse deixado aqui, ó, %d é o resultado da soma. Se eu fizesse dessa maneira aqui, o que ele vai mostrar? Primeiro, o resultado, ele vai mostrar o número 3 e vai falar, é o resultado da soma. Tá? Então, aonde eu coloco esse %d, é exatamente onde ele vai colocar o conteúdo da variável C, no meu caso aqui, e o texto eu escolho se eu vou colocar antes ou depois. Tá? Eu acho que fica mais bonitinho colocando aqui com a soma, como estava, né? E daí %d. Ok? Salvei, ok, vou executar, vou apertar direto a tecla F11 e ele já vai me mostrar lá, galera, a soma é 3. Se eu quiser pular de linha aqui pular de linha, junto, dentro da aspas, mesma coisa, /n. Fica estranhão o código, né? Ele fica meio esquisito de ler. Mas veja que não é difícil, ele é esquisito, mas não é difícil. /n aqui dentro quer dizer pula a linha antes de começar a escrever. Vou salvar novamente e vou executar. Tá lá, agora já apareceu o 3 ali, a soma é 3 na linha de baixo, ok? Continuando os principais comandos aí, né? Para fazer multiplicação, subtração, são os mesmos símbolos de sempre. Quando eu quero declarar uma variável do tipo real, eu vou estar usando o nome, deixa eu só voltar aqui,
o nome float. Então, aqui, float, vou criar uma variável float do tipo salário. Tá? Já viram que vai ser um programa com tudo junto misturado, tá? É mais para trabalhar a ideia das sintaxes. Eu vou pedir aqui para o usuário digitar, digite o valor do salário. Olha o nosso escreva lá. Vou fazer aqui um paralelo, que seria o nosso escreva, digite o valor do salário, que é exatamente como a gente faria lá no Visual G, né? Em algoritmo, lá em pseudocódigo que a gente estava fazendo. Agora eu quero ler, armazenar esse conteúdo, é o nosso leia. Vou ler e guardar dentro da variável salário que eu acabei de criar, que seria o leia. Aqui vai ser scanf. E agora vai de novo aquela coisa lá, acredite, percent de e comercial salário. Olha que bonito, como linguagem C é romântica. Salário, tá? Isso é o equivalente ao que nós fazíamos lá. Então, o que quer dizer aqui? Primeiro, antes de mais nada, acredita no que eu estou falando, né? Porque é assim mesmo que a coisa vai funcionar. Então, esse scanf é equivalente ao leia. A maneira como ele está atuando ali dentro é simplesmente a sintaxe dele, é a maneira como escreve dentro dessa linguagem. Então, eu vou estar pedindo leia essa... desculpe, não é percent D, é percent F. Por que F será? Vocês já deduziram? Pensa assim, ó, se aqui em cima a gente colocou percent D, porque era do tipo int, pensa int como D, tá? Acredita. E o F, percent F, como sendo float. Ok? Então, eu estou dizendo, vai ser lida uma variável que vai ser armazenada do tipo float. Eu declarei lá em cima, obrigatoriamente, e eu digo aqui obrigatoriamente. E antes de colocar a variável salário, eu coloco esse E comercial que eu estou indicando que vai ser armazenado dentro desse endereço de memória. Eu estou remetendo o conteúdo dessa variável para ser armazenada no endereço de memória. Essa que é a ideia, tá? Quando a gente está colocando dessa maneira. A partir disso, eu vou calcular, já viram, né? Um exercício que tem de tudo aqui. Eu vou fazer o cálculo, vou criar mais uma variável aqui, do novo sal. Tipo aquelas que a gente está fazendo aí, um monte de exercício parecido, né? E vai ser colocado aqui, novo sal, recebe salário vezes 0,08. Isso daí é bem parecido com um que a gente fez anteriormente agora, né? Vou colocar grat aqui primeiro. A gratificação, depois eu ponho o novo sal. Então, aqui primeiro, grat. Tudo float, né, gente? Porque vai estar trabalhando no caso decimal. Daí, o novo sal vai ser... Ó, aqui tá igualzinho a gente fazia no Visual G. Salário da pessoa mais a gratificação. E daí, depois disso, eu vou escrever. Eu vou mostrar comando de escrita. Eu vou mostrar o novo salário será de percent F, vírgula, novo sal. Ok? Essa é a ideia. Não tem o e-comercial aqui, porque eu não quero mostrar o endereço, eu quero mostrar o conteúdo do endereço. Lá eu falava, eu quero armazenar dentro desse endereço. Por isso que eu colocava o e-comercial. Essa que é a ideia dentro da linguagem C. Isso é específico, né? Cada língua tem o seu código. Vou executar novamente. E vai lá, olá, galera, a soma é 3, digite o valor do salário, vou colocar 1.000, só para ficar fácil de calcular. O novo salário é 1.080. Ok, funcionando. Só uma coisa que não gostei aqui, vou pôr um /n aqui, para que ele pule uma linha. Dá para fazer assim também, gente, para não ficar tão esquisitão esse código, né? Parece que está escrito em grego. Dá para fazer um printf só com /n. E entre aspas, tá? A sintaxe dele é dessa maneira mesmo, entre aspas. Pode ser simplesmente assim. Daí já fica mais bonitinho, lembrando /n para pular de linha. Ok? O que mais aqui? Só para vocês, para quem quiser ir brincando aí com a linguagem C. Eu quero fazer um if, quero usar o C.
tá? Aqui eu vou usar if, vou fazer o teste com a variável salário, por exemplo. Se salário for maior ou igual a R$1.000, eu quero que a gratificação seja de... Eu vou repetir as linhas ali de cima, estou mudando meu código, salário vezes 0,07. Senão, se salário for... vou colocar aqui... Não vou nem colocar, vou deixar só o senão aqui direto. Caso contrário, gratificação, quer dizer que o salário vai ser menor, né? Vou colocar uma gratificação maiorzinha daí. 0,08, tá? E olha que não tem ponto e vírgula na linha do if e não tem ponto e vírgula na linha do else. Qual que é a ideia? Se o salário for maior ou igual a 1.000, não acabou. Está falando, se for isso, então faça isso. Agora acabou. Acabei essa estrutura condicional. Senão, que é do se, opa, agora acabei o que acontece na estrutura condicional do senão. Ok? Deixa eu só apagar aqui, porque eu mudei o critério, né? Como eu falei, isso daqui está acontecendo... Estou brincando com vocês aqui, para quem quer, antes da aula, já dar uma testada, não tem fim C. A ideia da indicação do fim C é esse ponto e vírgula aqui, quer dizer, acabou esse if, ok? E aqui eu vou colocar o novo sal, que eu já tinha colocado, salário mais grátis. Ok? Beleza? E daí o printf aqui, claro que eu estou escrevendo, vai aparecer aqui embaixo e não mais lá em cima, né? Aqui. Beleza? Vamos lá, vamos ver. O salário vou colocar agora de 1.000 agora, 1.500 vou colocar. Daí é 8%, né? Deu 1.605, deve estar certo. Deixa eu só digitar exatamente R$1.000, porque R$1.000 vai entrar no de 7% ali, só para ver se está certo, não precisar fazer cálculo de cabeça, que ninguém merece. 1.070, ok, deu certinho. E salário abaixo, né, que vai ser de 8%. Então, eu vou colocar um salário que eu vou conseguir fazer cálculo de cabeça, abaixo de 1.100, que vai dar 108. Ok? Pronto, bom, já deu um videozinho, já deu quase 15 minutinhos de vídeo. Tem várias outras coisas para ver aqui ainda, tá? Mas, por enquanto, lá, int, float, como a gente faz atribuição, dentro da atribuição, que é isso aqui, né? A recebe 1, B recebe 2, que era aquela setinha e o sinal de menos, como é o comando escreva, como é o comando leia dentro do C, e como é o comando if, ok? Tem várias outras coisas, mas por enquanto isso daí já está bem bonitinho. Valeu, gente. Obrigada.